Boa noite a todos. Que a graça de Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Obrigado por você ter saído da sua casa e ter vindo até a casa de Deus para juntos podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Estamos iniciando agora o estudo da Palavra de Deus e quero dar boas-vindas a você que está aqui conosco, bem como aqueles que nos acompanham pela rádio e em especial também aqueles que estão na internet. Independente se você está no Facebook, no Instagram ou de repente também no YouTube. Você é bem-vindo a essa noite de estudo, louvor e adoração ao nosso Deus, e eu quero que você se sinta bem, principalmente. Um pouco antes de subir aqui, entrei também aí no Facebook, deixei para você aí nos comentários um desafio, você que está em casa. Deixe o seu nome e o seu pedido de oração especial, pois quero separar um tempo específico para orar por você. Então, se você não pôde estar aqui na igreja nesta noite, deixe o seu comentário, deixe o seu pedido de oração ou o seu agradecimento, assim que você preferir, e nós vamos estar orando por você, ok? E você que está aqui, eu espero que você possa ser, de fato, muito abençoado pelo estudo de hoje e mais do que isso, que a partir daquilo que aqui vamos apresentar, você tenha a oportunidade de tomar decisões ao lado de Cristo Jesus. Amém? Eu quero convidar você, nos minutos que ainda temos, para que você abra a sua Bíblia, por gentileza. Vá comigo ao Antigo Testamento. Nós vamos ao último capítulo do livro de Josué. Josué, capítulo de número 24. Josué, capítulo 24. Se porventura você está entre nós e não trouxe a sua Bíblia em mãos, eu convido você a sentar próximo de um dos nossos irmãos ou lançar mão das Bíblias que porventura temos disponíveis aqui, para que você possa acompanhar esse estudo. Mais importante do que você me ouvir falar nesta noite, você que se encontra aqui ou que nos acompanha à distância, é você ter a sua Bíblia em mãos para que juntos possamos estudar a Palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. E eu gostaria que você também pudesse nos acompanhar, seja através da sua Bíblia física, do seu celular, smartphone, tablet, independente qual seja o modo, tome a sua Bíblia em mãos e vamos estudar a Palavra de Deus. Todos encontraram? Josué capítulo 24. A leitura que farei com você se encontra no verso 14 e no verso de número 15. É um texto que você muito provavelmente o conhece. A fim de que fique de uma maneira mais didática, o título do estudo dessa noite é o que você e eu podemos fazer junto ao plano da salvação. Na maioria das vezes entendemos pela Bíblia que o Senhor já fez tudo o que era possível e necessário para que nós possamos ser salvos. E chegamos às vezes ao ponto de pensar que não há nada que eu possa fazer para auxiliar, acrescentar, ou não há uma parte que me cabe dentro do plano da redenção. Pelo contrário, a Bíblia nos apresenta que ainda que Deus tenha feito todas as provisões necessárias e possíveis para que eu e você sejamos salvos, há uma parte a cada um de nós desempenhar. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Se você então encontrou, abriu a sua Bíblia em Josué capítulo 24, verso 14 e verso de número 15, eu quero convidar você, antes da leitura, a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Vamos orar. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e mantenedor do céu e da terra, neste momento, em nome de Cristo Jesus, o Teu Filho, nos aproximamos de Ti e queremos lhe agradecer pelo privilégio de estarmos à Tua casa nesta noite. Obrigado por termos iniciado uma nova semana e já nesse início de semana, retirarmos tempo de qualidade para estudar a Tua Palavra e estar em comunhão contigo. Neste momento, queremos, Senhor Deus, ser contemplados pela bênção de sermos iluminados pelo Teu Espírito. Assim como utilizou-se do Teu Espírito para inspirar os homens a escrever o texto bíblico, usa o mesmo Espírito a nos dar a iluminação necessária para a compreensão da Sua Palavra e, mais do que isso, para que tomemos decisões ao Teu lado. Observando e analisando a nossa própria vida, reconhecemos, Senhor Deus, as bênçãos que o Senhor tem concedido a cada um de nós.
os muitos privilégios e cuidados que o Senhor tem dispensado de forma cuidadosa para com a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. Por isso, nós estamos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Mas queremos também, Senhor, nesta noite, tomar uma decisão precisa, uma decisão resoluta ao Teu lado. E para isso, pedimos que o Senhor, segundo a Tua vontade, perdoe os nossos pecados. Perdoe-nos, ó Pai, pelos pecados que temos cometido contra Ti e contra o próximo. Lava-nos, ó Pai, por meio do sangue do Cordeiro, e nos concede ser batizados com uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, de modo que Cristo Jesus esteja em nós e nós estejamos em Cristo Jesus. Agora, perdoados em Cristo Jesus, peço que sem reserva alguma o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração, para que permitamos que o Senhor faça em nós e por nós aquilo que nós não podemos fazer. Temos uma semana ainda desconhecida pela frente, e frente a essa semana que ainda é escura, trazemos no nosso coração nesta noite pedidos, clamores, necessidades, sejam elas pessoais ou de terceiros, mas motivos pelos quais queremos entregar em Tuas mãos, para que o Senhor transforme a nossa vida, resolva os nossos problemas e principalmente vença as nossas batalhas. Por isso, nessa noite dá-nos a vitória a partir de agora, a fim de que possamos ter a nossa mente voltada para a compreensão da Tua palavra e, mais do que isso, nos prepararmos para o encontro com Cristo Jesus. Abençoe os presentes e aqueles que nos acompanham à distância, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, acompanhe comigo a leitura de Josué capítulo 24, verso 14 e verso 15. Como disse você anteriormente, é um texto que você muito provavelmente já tenha lido várias e várias vezes. A intenção dessa noite é que você compreenda algumas nuances do texto e, sobretudo, possa compreender o quadro completo relatado neste capítulo. O texto diz assim, na minha versão, leio da seguinte forma: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E Josué ainda acrescenta e diz: Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja a terra habitais. No entanto, Josué conclui: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Esse é o texto. Um texto extremamente claro, objetivo, mas extremamente permeado de lições preciosíssimas para mim e para você. E é sobre essas lições que eu gostaria de nos ater nesta noite. O contexto geral do texto está dentro de um momento em que Josué começa a sua despedida em relação ao povo. Josué já sabe que se avizinha, não muito distante, o momento da sua morte. E assim como fizera Moisés, ele também reúne o povo e começa a dar ao povo instruções precisas de como eles deveriam seguir a vida depois que adentrasse a terra prometida. Eles estavam no limiar de alcançar o descanso que Deus havia prometido e precisavam de algumas orientações. Josué tem a essa altura 110 anos de idade. Esse é o 14º século, final do 14º século antes de Cristo. E você, logicamente, vai entender que nós estamos falando de um período de mais ou menos 20 a 25 anos depois que a terra já havia sido dividida. O povo e as tribos, consequentemente, já sabiam quais eram os seus lugares. As 2 tribos que ficaram antes do Jordão já estavam em sua terra. As outras 10 tribos agora estavam sendo preparadas por Josué para adentrarem, possuírem a terra de fato, e mais do que isso, tinham cada uma dessas 10 tribos a responsabilidade de, quando entrarem de fato e possuírem cada um o seu local, retirar de Canaã as tribos que restaram. Você conhece a história. Havia ali algumas tribos ainda que precisavam ser excluídas, retiradas daquele território.
E Deus deixou a cargo das 10 tribos essa responsabilidade. E junto dela, Deus então acrescenta, através de Josué, uma exortação. E a exortação se encontra no capítulo 23, capítulo anterior da nossa leitura. A exortação é a seguinte: quando vocês adentrarem a terra e possuírem a herança que Deus vos deu, retirem da terra todas as demais tribos que ali ainda permanecem. Por quê? Por uma razão muito simples. Deus não queria que o povo se misturasse com as outras nações. Quando você estudar a Bíblia, preste muito atenção nesse ponto específico. Principalmente no Antigo Testamento, livro de Levíticos, há algumas prescrições muito claras em relação ao povo se misturar com outras nações. Quando você vai à Bíblia, existe uma preocupação premente de Deus. Essa preocupação é: eu sou santo, Deus diz. E como eu sou santo, quero que vocês, meu povo, também sejam santos. Como isso acontece? Quando você se aproxima de Deus e se afasta daquilo que não é do Senhor. É assim que funciona. Toda a esfera e todo o contexto teológico da santificação é você dar passos em direção a Deus e ao mesmo tempo se afastar do mundo. Essa era a ideia. E essa é a ideia até hoje. A fim de que você possa de fato ter ou participar de um processo de reavivamento e reforma, um processo de santificação, de burilamento, você precisa se aproximar de Deus e, consequentemente, se afastar do mundo. É assim que funciona. Por isso, Deus então dá prescrições precisas ao povo. Quando entrarem na terra, retirem de lá todos aqueles que ainda permanecem ali, pois não quero que vocês se misturem com eles. Não quero. Existe um detalhe importantíssimo quando você, por exemplo, vai a Êxodo, capítulo 19, capítulo 20, você encontra Deus dando ao povo ali um conjunto de regras, o decálogo, os 10 mandamentos, e dentro do cerne do decálogo existe uma preocupação. A preocupação é: eu estou lhes dando uma religião, da qual e por meio da qual vocês farão surgir uma cultura. A religião bíblica, ela gera uma cultura. Ao contrário das religiões pagãs, que por meio da cultura gera uma religião. Já parou para pensar nisso? O paganismo nada mais é do que um modo de você moldar um Deus de acordo com o seu bel prazer. Na cultura israelita e na religião bíblica é diferente. A religião não é moldada pela cultura, pelo contrário, é a religião que molda a cultura. Por isso, Deus especifica: não se misture com as outras ações, porque se assim o fizer, vocês assimilarão a cultura do povo, e vocês serão como eles. Vocês serão como eles. Nesse contexto, Josué então reúne os líderes do povo e passa a eles as orientações que Deus havia dado. Dentre elas, aquelas que se encontram no capítulo 24. Se você vai ao capítulo 24, verso de número 1, e eu convido você a voltar a sua atenção a esse versículo, ali é dado o contexto inicial dessas últimas prescrições de Josué. Capítulo 24, verso 1 diz assim: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciões de Israel, e os cabeças, e os seus juízes, e seus oficiais, e eles se apresentaram diante do Senhor. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor. Se você observar a narrativa bíblica do verso 2 até o verso de número 13, você vai encontrar algo interessante. Todo esse texto que eu convido você a ler em um momento posterior, no momento que você tiver oportunidade, tome atenção a esse texto. Do verso 2 até o verso de número 13, Josué reconta a história do povo de Israel, desde o chamado de Abraão até o momento que eles se deparam agora com a terra prometida. Josué relembra ao povo
tudo aquilo que Deus fez por eles. E algo interessante, sempre que você ler uma narrativa bíblica, tome nota, preste atenção nas palavras que se repetem no texto. As palavras repetitivas em narrativas, principalmente do Antigo Testamento, dão a mim e a você o norte daquilo que é a essência do texto, o ponto principal do texto. E em Josué capítulo 24, do verso 2 ao 14, você vai encontrar várias citações de verbos, demonstrando aquilo que Deus fez pelo povo. No mínimo, entre o verso 2 e o verso 13, encontram-se pelo menos 19 citações de verbos de ação, que Deus fez algo pelo povo. Deus fazendo algo por seu povo, desde o momento que chama Abraão, até o contexto em que eles se encontram agora, junto à fronteira da terra prometida. Qual é a intenção disso? A intenção é muito clara. Deus está demonstrando ao povo tudo aquilo que Ele fez por eles. Eu não sei se você já parou para fazer esse tipo de reflexão. O meu sogro, ele sempre diz uma frase bastante interessante, ele sempre diz assim: nós precisamos aprender a contar as bênçãos. Contar bênçãos. Porque às vezes, olhando para a nossa realidade presente, parece que vivemos em um estado de inatividade, de incompreensão. Parece que Deus está distante de nós, escondido, não ouve as nossas orações. Mas quando, de forma bastante peculiar, você observa o contexto da sua vida, não somente o momento presente, mas principalmente momentos pregresso, a sua história anterior, e você se depara com aquilo que Deus fez e está fazendo em você hoje, certamente você verá em sua vida, na sua história, as marcas das ações de Deus. É assim que funciona. Muito provavelmente você tem em sua vida ou na sua história familiar momentos específicos em que Deus lhe ouviu, e mais do que isso, momentos específicos em que você consegue observar com clara nitidez a mão do Senhor intervindo em você, intervindo em seu caminho, em sua história. Por isso Josué toma tempo e cuidado para descrever ao povo tudo aquilo que Deus fez por eles. Tudo aquilo. Pelo menos 19 vezes. Josué cita ações de Deus em favor do povo. E eu acho bonito o verso de número 13 do capítulo 24. Leia comigo. A Bíblia diz assim: depois de Josué ter feito uma grande lista de todas as ações de Deus em favor do povo, ele diz assim: dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas, dos olivais, dos quais vocês não plantaram. Consegue entender o que Deus está dizendo? É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: filho, preste atenção. Você tem coisas hoje em sua vida, você recebeu bênçãos em sua vida, das quais você não fez por receber. Você não fez por merecer. Você compreende o que eu estou dizendo? Você tem casa, você tem alimento, você tem roupa, você tem família, de repente você tem esposa, esposo e filhos. O que de tudo isso você merece, de fato? Já parou para pensar nisso? Deus está chamando a atenção do povo, dizendo o seguinte: filhos, eu dei a vocês casas, casas que vocês não construíram, eu dei a vocês pomares, os quais vocês não plantaram, eu dei sustento, eu dei proteção, eu fiz tudo o possível para trazer vocês até aqui. Por isso vocês têm que considerar as bênçãos e tudo aquilo que eu já fiz por vocês. Por quê? Por uma razão muito simples. Observe comigo o que está descrito no verso de número 14. A Bíblia diz assim: agora, tendo considerado tudo o que eu já fiz por você, agora,
Pois temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. E o texto complementa: deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Você consegue entender o que Deus está dizendo aqui através de Josué? Vou tentar deixar a coisa mais fácil para você. Já fazia pelo menos 20 ou 25 anos que o povo já estava em suas terras. A terra já estava dividida, a promessa de Deus havia sido cumprida. Por mais de 40 anos eles haviam andado no deserto e visto a maneira como Deus os guiara. Você se lembra do texto? Havia uma nuvem que os acompanhava de dia para que eles pudessem andar em sombra. Havia uma coluna de fogo que os conduzia para que eles pudessem andar durante a noite. Deus lhes dava pão e lhes ofertava a água. Deus estava presente entre eles, conforme o próprio pedido de Moisés. Deus os livrou de enfermidades, guerras, venceu a eles batalhas. Deus estava no meio deles, mas o texto, em específico, o verso de número 14, sugere, no mínimo, uma interrogação. Eles estão na terra prometida. Eles estão diante da bênção, da promessa. Mas Deus faz um pedido um tanto quanto desconcertante. Deus diz a eles o seguinte: deitai fora os deuses que vocês trazem consigo. Parece estranho. 40 anos andando com Deus, vendo os milagres que Deus fez, sendo alimentado e contemplado com as benesses do Senhor. E parece que eles traziam consigo ainda deuses e ídolos. É como se o texto estivesse dizendo para mim e para você: filho, põe a mão na sua consciência, observe a sua vida. Parece que você já é um cristão há muito tempo, você vem à igreja, estuda a lição, participa das atividades da igreja, ouve hinos, assiste a Novo Tempo, você é um cristão. Mas parece que você ainda traz consigo vestígios de uma adoração que não é, de fato, integral ao Senhor. Em outras palavras, o texto está nos dizendo o seguinte: será que você ainda carrega com você algo que não pertence a Deus? Escolhei hoje a quem você vai servir. A mensagem de Deus é muito direta, muito simples, objetiva. De repente, eu posso estar falando para alguém hoje que, na sua mente, você crê ser um fiel adorador. Mas você traz ainda consigo coisas que você precisa deixar. De repente, os filmes que você assiste, de repente, as músicas que você ouve, os livros que lê, os sites que você acessa na internet, os relacionamentos que você mantém. Eu não sei o que você precisa deixar, mas você está literalmente no limiar de entrar na terra prometida espiritual. Jesus está voltando. E você precisa escolher hoje a quem você vai servir. É simples assim. Josué ainda vai adiante e clarifica ainda mais a situação e diz o seguinte: filhos, prestem atenção, vocês têm escolha, vocês podem adorar os deuses que seus pais adoravam no Egito, simples assim. Mas se vos parece bem, adorem os deuses dessa terra, os deuses cananeus. Mas prestem atenção, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em outras palavras, Josué está dizendo o seguinte: filhos, prestem atenção.
Se vocês escolherem servir os deuses do Egito, vocês terão que voltar para trás. Mas Deus não quer isso. Se vocês escolherem servir os deuses cananeus, vocês vão ficar aonde vocês estão. Mas Deus também não quer isso. Pelo contrário, Deus quer que vocês avancem, entrem na terra, possuam a herança e escolham servir ao Senhor. Eu não sei qual é a realidade da sua vida neste momento, mas preste atenção. Deus está fazendo um convite para você. E o convite é muito simples. Você pode, de posse do convite e do chamado de Deus, voltar para trás, abandonar o Senhor. Mas essa não é a vontade dele. Você pode ficar da maneira como você está, sem permitir que Deus renove a sua vida e transforme a sua realidade. Mas o convite de Deus para você nesta noite é que você avance. Entre na terra, possui a herança e permita que Deus faça em você e por você aquilo que você não pode fazer. Você compreende isso? Essa é a grande questão. Qual é a sua parte no plano da salvação? Deixar para trás tudo aquilo que não te aproxima de Deus. Deus enviou a Cristo a este mundo para que Ele pudesse entregar a sua vida, para que você hoje pudesse entregar tudo o que está na sua vida para Deus. Você consegue entender? É assim que funciona. É assim que é. Novidade de vida quer dizer deixar para trás tudo aquilo que não pertence à nova vida com Cristo. E esse é o convite do Senhor. Quero que você grave uma coisa. Preste bem atenção. Neste mundo em que nós vivemos, só existem dois senhores. Dois senhores. Vou repetir. No mundo em que eu e você vivemos, só existem dois senhores. E você e eu não somos um deles. Você consegue entender? Nesse mundo só tem dois senhores e você e eu não somos um deles. Ou você escolhe servir a Cristo, permitindo que Ele faça aquilo que você não pode fazer na sua vida. Ou você não vai estar fazendo a sua própria vontade e seguindo os seus próprios caminhos. Não pense assim. Se você não permitir que Deus seja Senhor da sua vida, outro será. O meu apelo para você nessa noite que nos acompanha através das redes sociais, através da rádio, é que você permita que Deus retire da sua vida tudo aquilo que não precisa estar. E que você dê a Ele a oportunidade de ser Senhor em sua vida. O mesmo convite eu entrego a você. Que nessa nova semana que se inicia, você permita que Deus seja Deus na sua vida. Compreenda tudo aquilo que Ele já fez em seu favor. E mais do que isso, o convite que Ele está fazendo hoje, para que você faça somente uma coisa. Deixe para trás tudo aquilo que não pertence ao reino de Deus. E permita que Ele transforme a sua vida. Nós vamos ter uma mensagem agora. E depois eu quero orar por você. Então continue conosco. Ouça a mensagem que será aqui apresentada.
quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Eu quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência, a me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Amém. E possamos o adorar na beleza da sua santidade. Louvado seja o Senhor. Eu quero convidar você a orar, mas antes quero, de fato, reforçar o apelo de Deus. Deitai fora todos os deuses estranhos, tudo aquilo que não faz parte da nossa adoração ao nosso Deus, e permita que Ele faça em você e por você aquilo que você não pode fazer. Se você puder, coloque-se em pé, vamos orar ao nosso Deus. Você que nos acompanha, feche seus olhos, oremos ao nosso Deus. Santo e eterno Deus Todo-Poderoso, Deus Criador e mantenedor do céu e da terra, Deus que através da sua misericórdia, da sua bondade, tem se aproximado de teu povo e tem exortado a cada dia, cada um de nós, a ouvirmos a sua voz e nos despertarmos para o momento em que estamos vivendo. Tem nos mostrado, Senhor Deus, através da tua palavra, bem como dos sinais que estão sendo veiculados através do mundo, que este lugar em que vivemos precisa urgentemente de uma renovação. É por essa razão que nos conclama a pregar o Evangelho, apressando a volta de Cristo e chamando pessoas a se despertarem
para o momento presente e, mais do que isso, para a necessidade de escolherem a Cristo Jesus como Senhor. Ajuda-nos nesta noite, ó Pai, a tomar a decisão de permitir que o Senhor arranque de nós tudo aquilo que por anos e anos, às vezes, temos trazido encravado em nossa carne. Muitas vezes temos, ó Pai, acariciado pecados, temos acalentado erros, permitido que Satanás, Senhor Deus, ainda nos cerque e nos lace com detalhes, com sentimentos, pensamentos e ações que não fazem parte de uma vida renovada em Cristo Jesus. Por isso, perdoa nossos pecados. Alcance, Senhor Deus, a nossa vida de modo completo. Torna-nos um verdadeiro adorador ao Senhor. E para isso, Senhor, abra as nossas mentes e corações, a fim de que possamos franquear ao Senhor a entrada em nossa vida e a transformação completa. Prepara-nos para o encontro com Cristo. Ao nos levarmos para casa neste momento, dá-nos a Tua graça e a Tua paz. Dá-nos uma semana de vitória e que cada um de Teus filhos, independente onde estiverem, possam receber a Tua bênção e o Teu cuidado. Perdoa-nos, concede-nos a Tua graça e nos dirija, hoje e sempre, até o momento de encontrarmos a Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe.